Os bosques e florestas não estão calados. Eles ainda sussurram as vozes da sabedoria dos antigos e te convidam a adentrar o território sagrado do Nemeton, o podcast da Ordem Druídica Ramo de Carvalho. Olá, caros ouvintes do nosso Nemeton Podcast. Bem-vindos mais uma vez ao nosso bosque, no nosso episódio especial de encerramento de temporada. E hoje a gente vai falar sobre quem faz o Nemeton Podcast. Desejo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês estejam escutando, e que as nossas palavras, nossas histórias possam tocar, inspirar o coração, o espírito de vocês, que seja esse fogo divino que nos alcançou, alcance vocês também. Hoje é mais especial ainda, porque além de vocês estarem em minha companhia, além da Tarnocleta, e de Matisságios, Pedoglaros, Arthur Carlos, temos também de Cauedan. Para quem não sabe, ela é a nossa voz de abertura, que convida a adentrar o bosque. Essa voz suave, acolhedora. Para iniciar esse nosso bate-papo, a gente vai falar um pouquinho sobre como, se a gente teve grandes experiências na nossa infância e juventude, como foi o nosso primeiro contato com a religião, se dentro da infância dessa juventude a gente já teve contato com outras espiritualidades, como foi para cada um. Quem quer começar? Eu posso começar. Pronto. Bom, eu sou Vinícius Matisságios. Eu não comecei pagão desde criança, né? Na verdade, minha família não tinha muita religião, assim, nunca teve um papel muito central na minha família, a religião. A gente ia na igreja basicamente para casamento, só o mais velho que eu fui para começar em enterro, essas coisas, mas assim, velório, enterro, né? Minha experiência religiosa era muito nula, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu me interessava por, sei lá, cara, magias, essa parte ocultista, principalmente quando eu comecei na adolescência a jogar RPG e a escutar metal e assistir anime, essas paradas. Eu comecei para um lado meio nerd que comecei a entrar em contato com coisas meio relacionadas a isso, né? Mas, assim, na infância eu já sentia uma necessidade sei lá, de uma espiritualidade, né? A gente sente falta de uma conexão com alguma coisa, né? Alguma coisa um pouco maior do que a materialidade. Aí quando você é criança, não tem muito pra onde ir, né? Tipo, você não tem, tipo, você fala espiritualidade, você vai lembrar de igreja, de Jesus, essas coisas. Inclusive isso tem um colégio de freira, né? Só que aí eu lembro que uma coisa que me marcou foi quando eu comecei a estudar na história Roma e Grécia, antiguidade clássica. E aí eu tive uma aula de mitologia grega e eu fiquei pensando por que esses deuses pararam de ser cultuados, né? E achei esquisito, né? Por que ninguém cultua mais esses deuses, né? Aí passou, né? Porque, né? Ninguém cultua mais. Só que depois mais tarde, assim, eu entrei em contato com a Wicca, né? E isso daí meio que mudou um pouco minha cabeça. Porque aí eu vi que, pô, tem outras religiões, né? Eu já tinha tido um certo contato com outra religião, tipo espiritismo, porque minha avó era espírita. Mas eu achava o espiritismo ainda muito cristão, apesar de tudo. Eu queria, tipo, cultuar outra coisa que não fosse Cristo. E aí eu vi a Wicca, né? Mas, cara, assim, nessa época da minha vida, tinha como a gente tá muito cristianizado, teve um baquezinho, né? Você ficava pensando, você tá ofendendo Deus, essas paradas assim, sabe? Sendo que, né, depois a gente abre um pouco isso, mas fica uma culpa cristã, né? Assim, com relação à pergunta, acho que basicamente isso, né? Infância e juventude é meio que isso, é o começo da minha espiritualidade, assim como ela foi, e ela começou mesmo na Wicca. Na infância a gente tem esse negócio, né? A gente acaba seguindo o que vem de berço, né?
a minha família é cristã, então católica, então acaba que você vai fazer primeiro a Eucaristia, também é batizado, porque o batismo no cristianismo é sem o consentimento da criança. Você acho que não tinha 1 ano de vida. E quando você faz a primeira Eucaristia, você tem entre 9 e 10 anos, você não tem essa pesquisa toda, essa visão de mundo todo, você tem as coisas que acontecem, mas não tem esse poder tão grande de decisão. É tanto que na minha vivência cristã parou até a Eucaristia. Depois eu dei uma encerrada, né? Mas desde na Eucaristia eu tive vários questionamentos, porque por que pode idolatrar a imagem de santo e eu não posso botar minhas bonecas? Não. Inclusive, uma vez eu botei minha Barbie no altar da minha mãe, eu levei umas boas palmadas, né? Aqui no Nordeste tem um negócio chamado palmatória, não sei se vocês conhecem. Eu levei uma palmatória na mão para aprender a respeitar. Fora os vários questionamentos que eu fazia, e a freirinha que cuidava da Eucaristia sempre chamava minha mãe, eu sempre ficava de castigo, porque eu sempre questionava, né? Porque na Eucaristia a gente estuda a Bíblia, e aí tinha algumas passagens que eu perguntava, cadê o dilúvio aconteceu para poder, no Gênesis diz que era para limpar, né? Sei lá qual a palavra que eles usam. E aí eu questionava, aí chamava minha mãe. Aí eu parei de questionar, fiz minha primeira Eucaristia, foi quando, num determinado momento da minha transição da infância para a adolescência, eu comecei a ter um sonho específico, e sempre senti a presença de uma figura masculina com chifres, né? Essa figura masculina eu nunca contava, porque segundo a Bíblia e a Igreja Católica, era sempre relacionada ao diabo, né? Então, eu sentia muito medo de quando ela aparecia, porque eu achava que o diabo estava me perseguindo, né? Depois, com o estudo e o tempo, eu fui entender que sempre foi Quernunos fazendo presença em minha vida. E esse sonho dessa transição da infância para a pré-adolescência e adolescência era sempre era uma cidade que vinha um dragão vermelho, que destruía tudo e acabava com tudo mesmo. Eu sentia só a sensação do vazio. Um vazio, assim, angustiante, porque a gente pensa que o vazio não tem absolutamente nada, que você passa a não sentir nada, mas o sentir nada é tão angustiante que você passa a sentir falta de outras coisas. Foi até quando... É tanto que, para eu definir o vazio, quando eu assisti o filme História Sem Fim, que tem o vazio, que quer consumir tudo, no livro ele descreve muito bem mais ou menos o vazio que eu sentia, né? Era o contrário da paz, era o contrário da solitude que ele dizia. E esse sonho sempre eu tinha uma vez por semana, sempre. E aí eu caí na bobagem de contar para uma amiga, né? E essa amiga era da igreja Betesda, e aí, de repente, uma vez na casa dela, tinha um monte de evangélico rezando na minha cabeça, por causa desse bendito sonho. E eu resolvi não contar mais nada para ninguém, né? Fiquei guardando para mim, até que tinha as revistas, na época não tinha acesso à internet, nem a discada, e eu sempre pegava João Bidu, não sei se vocês lembram, que tinha simpatia, tinha horóscopo, tinha... falando sobre outras espiritualidades que não era cristã. Tinha, se eu não me engano, tinha uma revista Wicca também. Não vou lembrar o nome, mas tinha uma revista que falava sobre Wicca também. Mas a Wicca mesmo nunca me chamou, não sei por quê. Não me interessei. E no ensino médio, no meu 3º ano, eu fui estudar a escola que eu estudava abriu uma sede dentro de um shopping da cidade e acabei que eu fui para lá. E passando pelo shopping na hora do intervalo, uma moça que tinha acabado de inaugurar uma loja de misticismo, de incenso, me chamou para entrar, para a gente conversar. E ela começou a falar comigo, aí falou sobre a bruxaria tradicional, falou sobre as Irmãs de Jó, que é a maçonaria feminina, falou sobre o Rosa Cruz. Foi dela que eu comecei a estudar mais afinco a bruxaria tradicional em si, né? A espiritualidade. Ela até me pediu para eu escolher um oráculo na intuição. E na intuição eu escolhi um oráculo chamado o Oráculo das Mandalas. Tenho até hoje esse oráculo, foi o meu primeiro.
São 21 cartas de mandalas desenhadas representando algum tipo de flor, a coisa mais linda. Foi mais ou menos isso. Assim, até a minha juventude, né? Teve outras coisas, aparições, sensações. Mas aí eu vou ficar falando sozinha, né? Bora lá, Artocalos. Bom, como você falou, o batismo nosso é sem consentimento, né? Eu fui batizado na Igreja Católica, mas minha família, por incrível que pareça, não ia a missas, a nada da igreja. Não me recordo de ninguém levantar cedo domingo, ir para a igreja, não me recordo de escolas dominical, eucaristia, nada disso. Vou me ligar com religião, assim, lembrar, né? Ligação na memória, já com 6 anos, 7 anos, minha mãe, começando a frequentar um centro de Umbanda, depois de 1 ou 2 anos, ela acabou tornando chefe de terreiro, que ela é até hoje. Lá se vão mais de 50 anos como chefe de terreiro. E a gente era, na infância, começo da pré-adolescência, era obrigado a ir aos sábados, principalmente, né, porque tinha trabalho na quarta-feira à noite e aos sábados à tarde. A gente era obrigado a ir nesses estudos, daí tinha os trabalhos de gira e tal, aí era obrigado a ficar lá, a tomar passe e tal, e eu sempre fiquei muito incomodado com isso, com essa obrigatoriedade de ficar assim. E aí, quando eu fui estudar fora, por questões de greve nas escolas, né, na cidade que eu morava, escola estadual, eu acabei indo morar em outro estado, na casa da minha tia, e aí eu me vi no que eu considerei, então, um paraíso, não precisar seguir nenhuma religião durante boa parte da minha adolescência. Daí, quando eu faço 15 anos, eu vou para um colégio interno por ter reprovado, depois de ter aproveitado 2 anos na casa dessa tia, né? Eu reprovei o 2º ano, e aí, como punição, fui mandado para um colégio interno, e o colégio interno era presbiteriano, então eu passei. O que eu fiquei de 2 anos livre, leve e solto, eu fiquei 1 ano inteiro rezando até para ir peidar no banheiro, porque você levantava, você tinha que rezar, você ia comer, você tinha que rezar, você ia para aula, você tinha que rezar, antes do recreio você tinha que fazer um mini culto, isso durante o dia, né? Você ia trabalhar, que era um colégio fazenda, né? Você ia trabalhar na horta ou no curral e tal, você tinha que rezar antes de começar a trabalhar. Antes de dormir, tinha que rezar, tudo era obrigado. E sábado e domingo, como se você não rezasse bastante durante a semana, sábados e domingos você tinha teatro bíblico no sábado, tinha escola dominical e mais um culto de manhã, e à tarde, fim de tarde, começo de noite, você tinha um outro culto e era obrigatória a presença. Você não podia fugir por ser interno. Então, eu rezei presbiterianamente durante 1 ano, peguei um ranço imenso de igreja, de religião, que só foi passar depois dos 32 anos. Bom, eu nasci, né, numa família umbandista, né? Umbandista, e posteriormente todo mundo praticamente migrou para o espiritismo. Mas a minha primeira infância, né, minhas primeiras recordações de algo religioso foram dentro de terreiro de Umbanda mesmo. Eu lembro que eu devia ter de 5 para 6 anos, ou talvez até um pouco antes disso. Era um dia de semana à noite, provavelmente quarta-feira. A minha mãe foi me pegar na creche, né? E a gente foi para esse terreiro de Umbanda que ela frequentava, né? De noite e tal, 6 horas da tarde, a gente indo para lá. E ficava um pouco distante, né, do plano piloto, né? Ficando numa satélite daqui de Brasília chamada Sobradinho. Eu lembro quando eu cheguei, né? Não lembro de muita coisa, mas eu lembro dessa sequência de cenas, né? Tipo, eu sozinho numa sala pequena, né? Como se fosse essa sala de espera, né? De clínica, e um salão maior, né? Lá para trás, lá para frente. E tava tendo alguma cantoria, dança, enfim. E eu não entendi, né? E quis ver o que estava acontecendo e tava querendo achar minha mãe, né? Porque ela não tava lá comigo. Eu tava sozinho naquele lugar e achei estranho. E entrei, né? Consegui entrar nesse salão grande e um monte de gente com umas roupas estranhas, coloridas, né? Umas brancas, outras pretas, vermelhas e aquele fuzuê, até que eu vi minha mãe. E minha mãe tava muito estranha, porque ela tava dançando, né? Tipo, tava com uma mão no vestido, um vestidão branco, e tava com uma rosa vermelha no cabelo, né? E ela tava com um copo de bebida na mão, né? E dançando daquele jeito meio estranho. E eu corri, grudei na perna dela, né? Mãe, mãe.
E aí ela olhou assim pra mim, tipo, com um olhar assim, genuinamente curioso, né? Tipo, e eu notei na hora que não era minha mãe que tava olhando pra mim, sabe? Tipo, e aí ela falou com uma voz meio, né, com um sotaque meio espanhol, né? Onde está, né? Onde está a mãe desse menino, né? Onde está a mãe desse menino? Quem é a mãe desse menino? E aí chegaram duas moças e me levaram pra longe, assim, né? Tipo, aí passa pra frente, né? Alguns anos e eu já um pouco mais velho, já entendendo melhor. Começamos a frequentar um outro terreiro, né? Que era de uma amiga da minha mãe. Minha mãe foi ajudar ela a implementar esse terreiro, né? Foi como mãe pequena dessa casa e era numa chácara, né? Tipo, bem distante também, em um lugar muito bonito. Eu lembro que tinha um riacho e era um lugar assim com uma natureza muito vibrante, né? Tipo, ao redor. E essa foi praticamente o resto da minha infância e até meus quase 15, 16 anos de idade, né? Uma vivência assim dentro da Umbanda, mas também, tipo, tinha essa questão da obrigatoriedade e tal. Eu lembro que eu queria ficar com meus amigos. Eu, com 10 anos de idade, assim como Matos Ágios, eu também entrei no mundo do RPG. E aí, quando era sábado que tinha que ir pro terreiro, eu não gostava, né? Mas, enfim, a gente foi indo, né? E essa questão dessas linguagens mais simbólicas sempre me chamaram a atenção, inclusive no cristianismo, né? Com a Bíblia, né? Tipo, eu crescendo e tomando consciência, eu não gostava muito da Bíblia, mas tinha dois livros que eu sempre lia, né? Que era Gênesis e o Apocalipse. Porque, cara, tipo, era muito surreal, né? Principalmente o Apocalipse. E eu ficava imaginando aquilo, e eu tinha essa pira de tentar entender o que se eram mesmo 144 mil pessoas. Eu olhava pro tamanho só da minha cidade, né? Só de Brasília, e tinha muito mais do que isso. Então na minha cabeça não batia a ideia de um Deus de amor que só vão salvar 144 mil pessoas, né? Que, tipo, textualmente é o que tá na Bíblia, né? E, pô, você ali com 11, 12 anos de idade vendo aquilo, não faz muito sentido. Mas essas tendências, né, de se afastar do cristianismo foram se acentuando com o passar do tempo, com você vendo como as pessoas que seguem essa religião ficam, né, com relação ao ato de questionar. Não pode questionar, né? Ah, Deus quis assim. Eram coisas que não batiam na minha cabeça, né? E dentro do que a gente aprendia na Umbanda também não fazia sentido, tipo, a visão cristã, né? De Deus, das divindades. E, assim, crescendo na Umbanda, você tem um elemento dos orixás, né? Não tão marcado e tão forte como é no Candomblé, mas tem. Você tem vários orixás na Umbanda, né? E eu via que aquilo eram deuses inclusive similares, né, em termos sei lá, de características com os deuses da mitologia grega, né, que era a única mitologia que eu conhecia nessa época. E tinha esse questionamento assim, de, pô, se tem orixás, né, por que não tem os deuses gregos também, né? E aí, por meio do RPG e de algumas obras culturais, assim, tipo filmes e tal, tipo Coração Valente, né? Tipo, jogando RPG tinha um cenário de Mundo das Trevas que falavam sobre os Fianna, né? Tinha uma versão deles, né? Dos guerreiros Fianna. E aí eu me encantei completamente, né? Mas, enfim, daí teve esse prosseguimento, né? De se aproximar, primeiramente da Wicca, porque tinha aqui em Brasília. A gente já está em 98, 99, e aí você já tem. Já tô quase adulto, né? Já tô no final da adolescência. E tinha aqui em Brasília um movimento Wicca forte, né? Tinha uma sacerdotisa Wicca, que tinha bastante nome, até nacionalmente, e ela fazia ritos públicos no parque. Eu acabei que nunca fui, né? Mas sabia que tinha. E por meio ali do que tinha acontecido antes, né? Porque o que me levou para o ocultismo mesmo, por incrível que pareça, foram os livros do Paulo Coelho, né? Tipo, falo isso sem receio nenhum mesmo, porque é uma ótima leitura de entrada, né? Tipo, eu sou apaixonado por Brida até hoje. Tem, sei lá, mais de 20 anos que eu li esse livro, muito mais de 20 anos que eu li esse livro, e foi um livro que me marcou, né? A história da Brida. E prosseguindo, né? Tipo, tava ali também entrando no mundo da internet, né? Tipo, tava entrando no mundo da internet, mas o Wicca também não era uma coisa que batia, né? Ai, gente, se eu falar demais, vocês me cortam, porque a minha história é comprida. Gente velha é um inferno, né? Gente velha tem muita coisa para contar. E, assim,
Meus primeiros contatos, eu era bem criança, com muitas coisas. Assim, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade, quando eu reparei, com muito choque, muito abismada, que as pessoas não enxergavam os riachinhos de luz que eu enxergava no mundo. Eu chamava de riachinho de luz, que para mim parecia um riachinho, eu achava aquilo maneiríssimo, e para mim, na minha cabecinha, todo mundo enxergava, só ninguém ficava conversando sobre isso na mesa de jantar. Mas não entrava na minha cabeça que não era uma coisa que todo mundo via, porque se eu via, todo mundo tinha que ver. E, assim, descobri isso e eu cresci numa família que é bastante católica, mas a família toda é bem miscigenada religiosamente, assim. Tem gente do candomblé, tem gente da Umbanda, tem gente kardecista, tem gente muito católica. Minha mãe era dessa vertente mais católica da família. Mas a gente não era o católico que vai todo domingo na missa. Ela era muito, assim, de rezar. Minha mãe se apegava muito aos santos, ela fazia muita novena, ela rezava muito. E tinha lá as práticas dela e da minha avó e das minhas tias, assim. Para mim era uma coisa meio bruxinha delas. Depois, muito tempo depois, pensando sobre isso, eu percebi que elas tinham uma coisa muito delas, uma versão muito delas do cristianismo, que era não tão cristã assim. E isso sempre me fez sentir à vontade para ser não literal com o catolicismo e o cristianismo. E abriu, assim, uma visão muito maior e mais ampla para mim de não tanto dogma. Os dogmas não eram tão importantes. O importante é a sua fé e como você vibra com ela. E essa foi sempre a coisa que me marcou mais. Só que a minha mãe tinha muito medo das coisas que eu via e que eu fazia. E ela chorava, rezava e pedia para essas influências irem para longe de mim. E eu comecei a ficar com pena dela, cara. Porque essas coisas não iam embora, elas não me assustavam. Minha mãe estava nervosa, estourando. Aí eu falei para ela que funcionou, a reza dela foi boa e as coisas me abandonaram e eu não tinha mais nada, não via mais nada, não contava mais nada para ela, né? Mas eu sempre fui de investigar por conta própria, assim, eu via criaturas, eu via pessoas de povos originários, eu via com roupas de penas e tal. E aí o pessoal da minha família, que era espírita e de Umbanda e de Candomblé, colocou isso dentro daquele prisma, né? E começou a me explicar que eu estava vendo entidades e tá. Eu hoje, eu, a Vanessa, eu olho para aquilo com outros olhos, diante de tudo que eu já vivi e já aprendi, né? Mas aí a gente fala disso depois. Mas eu via essas coisas, eu via pessoas, eu estava conversando com alguém, eu via a pessoa falando comigo e de repente ela estava ensanguentada. E aí eu ficava, o que eu vou fazer com esta informação? Para algumas pessoas eu dizia, olha, eu tô vendo uma coisa, toma cuidado, tô vendo você com essa parte aqui toda ensanguentada, alguma coisa tá para te acontecer, toma cuidado. E acontecia, assim, para algumas pessoas eu falava, mas eu não ia chegar para alguém da rua e dizer, oi senhora, bom dia. Eu estou vendo que a sua perna está com um buraco enorme na sua aura, então, o que a gente pode fazer a respeito? Nada, né? Eu não podia fazer nada. Com 12 anos eu parar alguém na rua e explicar que eu estava vendo buraco na aura dela. Não tinha cabimento, né? Mas eu tentava aprender com aquilo, né? Por que eu tô vendo esse buraco? O que isso significa? Por que eu tô vendo essa rede de energia ao redor de uma pessoa e essa rede de energia tem um buraco ou tem um brilho muito grande? Grávida, então, nossa, grávida é uma coisa bonita de ver quando você vê a aura, porque, cara, brilha muito a barriga, brilha demais, assim. E o chato disso é que eu não via na minha própria, né? Então, se eu tivesse esburacada, eu não sabia. Não sabia se os outros estavam esburacados, mas não se eu estava esburacada. É a parte ruim dessa parada, né? E, vendo todas essas coisas, eu comecei a entender que a fé é uma coisa importante. E eu comecei a ficar fascinada pela fé. O que move essas pessoas que têm fé a acreditar naquilo tão ferrenhamente que aquilo vira a vida delas, de alguma forma. Então eu comecei a estudar e a entender e a tentar conhecer o máximo de religiões que você possa imaginar. Então eu conheci Hare Krishna, olha, budismo, várias vertentes de budismo, hinduísmo, shintoísmo, sabe? A própria Umbanda, o Candomblé, que tem uma teologia magnificamente linda envolvida neles. Tudo isso é muito fascinante, né? Então, assim, eu fui conhecendo. Nessa mesma época, eu comecei a ler sobre mitologia. E aí, meu avô, que era um jornalista fascinante, maravilhoso, inteligentíssimo, eu falei para ele, tô lendo sobre mitologia. Ele disse, de qual Deus? De qual cultura você está lendo a mitologia? Eu falei, como assim? Porque para mim, mitologia era só aquela coisa grega, romana e acabou, né? E aí ele me abriu os olhos para eu entender que existe todo um fundamento de mitologia atrás de cada povo, de cada cultura, de cada coisa. Isso tudo foi meio misturado, né? Enquanto eu cresci, assim, anos 70 e 80.
E aí, assim, num momento também, como o Gabriel fala, Paulo Coelho também. Eu li um livro do Paulo Coelho, eu acho que não era o Diário de um Mago, na época. E aí eu escrevi para Paulo Coelho. Tinha lá uma P.O. Box, eu fui lá e fiz uma cartinha para Paulo Coelho. E Paulo Coelho me respondeu, cara. Obviamente foi uma resposta, assim, muito sucinta e tal, muito genérica. E eu pedi orientações para ele mesmo, de como encontrar o meu caminho. Eu estava interessada nessa parte de magia, eu achei aquilo tudo fascinante. E eu queria um direcionamento. E aí ele falou que meu anjo ia mostrar o caminho. Filho da puta, né? Só tirou dele da reta e se vira malandro. Mas, de qualquer maneira, ele me deu um incentivo. Foi um papel cartão, assim, eu tinha até pouco tempo atrás, eu não sei, eu já me mudei tantas vezes que eu acho que eu perdi. Isso era um papel cartão com a letra dele de próprio punho, porque eu já vi ele escrevendo em vídeos e coisas, e a letra era dele mesmo, então ele teve esse discernimento de escrever pessoalmente, não foi um auxiliar que escreveu, com a assinatura dele, tudo bonitinho, me dando essa esperança, né, meio vaga, mas uma esperança. E aí eu fui lendo, eu fui tentando, eu fiz parapsicologia na faculdade, eu tinha como optativas, quando eu estava na UNB na época, já no final do meu curso, e aí tinha parapsicologia, eu fui fazer a Mardona, e aí a gente testou esse negócio do que eu vejo da luz, a gente testou com radiestesia, eu entrava com 2 outras pessoas e ia mapeando, a gente anotava o mapeamento energético que eu fazia do lugar, e aí o pessoal depois entrava com a radiestesia e mapeava o lugar de novo, era tipo duplo cego, a gente ficava esperando enquanto eles mapeavam, aí voltava e a gente comparava as anotações, e batia quase que 98%, por aí, de tudo. É uma coisa bem doida. Tô falando muito, né? Eu não sei. Aí, por volta dos meus 15 anos de idade, uma tia minha me deu um tarô. Ela disse, eu ganhei isso aqui, mas eu acho que não é pra mim, eu vou te repassar porque eu acho que isso tem a ver com você. Era um tarô, chamado Tarô Mitológico, que ele vinha com um livro, falando dos arquétipos, relacionando eles com as lendas gregas, e aquilo abriu também a minha mente para esse tipo de coisa, assim, de mitologia. Obviamente também, para começar, onde tinha mais informação era da Wicca, né? Então, lá para final dos anos 90, tipo 96, 97, eu comecei a entrar em contato. Antes, até 95, 94, eu já li algumas coisas de Wicca, mas muito pouca coisa. E aí, conforme a internet foi melhorando, esse acesso foi aumentando, né? E foi aí que, depois da Wicca, eu continuei estudando e procurando com muito mais afinco, porque também não era uma coisa que me deixava muito, muito à vontade. E aí eu fui encontrando lugares que me falavam que a Wicca não era celta e que o que havia de celta na Wicca, o que não havia de celta na Wicca. E aí eu fui encontrando o caminho que eu queria mais ou menos seguir. Foi por aí o negócio. E foi assim. Foi ótimo. Que história linda, eu adorei a história de ver auras. Eu não vejo auras, eu vejo outras coisas. Mas deve ser tão legal. E também um pouco revoltante, né? Você não vê a sua própria, você vê as cores de todo mundo e não poder ver a sua própria. Sacanagem. É frustrante, é bem frustrante. Frustrante, né? Mas consegue ver da Luli? Consigo. Ai, que lindo! Eu consigo Ai, deve qualquer ser pessoa, menos eu. Que legal. Por isso que o Gabriel gosta tanto de te ver pessoalmente, para tu ficar falando da cor dele, né? Já saquei tudo. Cara, exatamente. Ele não pergunta. Só pra isso. Ele nem pergunta. Tu nunca perguntou, Gabriel. Agora a gente vai Obrigado, entrar. Vanessa. A Vanessa tá aqui cuidando da minha reputação. Agora vamos conversar um pouco sobre como foi esse desenvolver essa ideia de entrar na espiritualidade que fica à margem, que é diferente da maioria, né? Que o cristianismo, ele pode ser evangélico, pode ser várias religiões dentro do cristianismo. Há várias religiões dentro do cristianismo, né? Vamos conversar agora um pouco sobre como a gente lidou com esse pensamento, com essa transição, com a culpa católica, né? Que existe muito a culpa católica, ou a culpa cristã, vamos botar assim, e falar como foi nossas experiências para nos tornar quem somos nesse nosso caminho lindo. Vamos começar de novo pelo Vini. Eu comecei na Wicca, né? A jornada do paganismo mesmo, e bate, né, uma culpazinha de você, sei lá, tá ofendendo Deus, alguma coisa assim, mas a questão maior é a conexão, né? Quando você começa a se conectar, aí você começa a entender que
os vários tipos de espiritualidade são complementares, na verdade, né? E aí você não tem uma espiritualidade certa, vamos dizer assim. Como a gente está numa sociedade cristã, muitas vezes a gente tende a achar isso. Tem um Deus certo para cultuar, uma espiritualidade certa, mas não existe isso. No fim das contas, eu acho que as suas experiências vão te completando espiritualmente, sabe? Porque eu tive, depois da Wicca, eu passei por várias outras vertentes pagãs, né? Nunca fui monoteísta em nenhum aspecto, assim. Mas eu passei por várias outras religiões e quanto mais eu fui mudando o meu caminho, mais eu fui me desapegando a esse tipo de coisa, sabe? Tipo, um formato de religião. Principalmente quando você começa a estudar Cabala, você começa a perceber que isso daí não faz muito sentido. Pelo menos a Cabala é hermética, né? E aí eu tive muita experiência muito doida, né? Que você fica pensando, cara, né? Não é um negócio que não me aconteceria se eu não tivesse na religião ou sei lá, com um Deus envolvido na história, né? Uma entidade, um espírito, não sei. Já vi gente incorporada mudar muito, inexplicavelmente de uma hora para outra, né? Que são coisas que acontecem o tempo todo na Umbanda, no espiritismo e tal. Já vi sei lá, umas coisas meio inexplicáveis acontecendo. Eu não sei dar exatamente um exemplo, mas não sei. Uma vez eu ganhei um quadro de Hecate, no momento, eu tenho esse quadro até hoje. Tá no meu altar, inclusive. Que eu participei de um rito aberto, tinha umas 50 pessoas. E aí fiz uma pergunta para Sorita, que era a pessoa que conduzia o ritual. Uma pergunta sobre Cabala, se eu não me engano. E aí ela sentiu que devia me dar um negócio lá de Hecate. Tinha um papiro desenhado. Eu enquadrei depois, ele tá enquadrado no meu altar, mas ele era um papiro só. E eu achei aquilo um sinal. Porque eu, entendeu? Muita gente lá e ela resolveu me dar. E aí, não sei, assim, eu achei que isso era a deusa me chamando para cultuá-la. Tanto que eu acho que é a única deusa fora do panteão celta que eu cultuo. Cultuo mais, assim, proximamente, sabe? E essas coisinhas vão acontecendo o tempo todo. E aí você percebe que você tá num caminho diferente, né? Que os deuses estão muito próximos a você o tempo todo. Você tem sonhos, você tem sei lá, sempre tem uma coisinha no seu dia. E eu acho que eu me tornei disciplinado com religião, que não faz muito tempo isso, muito por causa dessa religiosidade pagã que eu tenho. Não sei se eu seria um cristão muito disciplinado. Acho que é isso. Esse também, eu não sei muito bem mais o que falar nesse tópico. É interessante, né? Quando você fala que você se tornou um pagão disciplinado, mas quando estava no cristianismo não conseguia ter essa disciplina. Eu penso assim que porque você se encontrou, né? Porque às vezes, a maioria das vezes, não, tu corta e bota de novo. Eu penso que a espiritualidade
é como um lar, né? Tem que fazer sua alma cantar, tem que fazer você se sentir em casa e tem que ser natural. Talvez essa disciplina que você tem hoje no paganismo seja essa naturalidade, né? Seja se sentir em casa. E eu concordo plenamente que os deuses sempre estiveram com a gente, sempre estão. Tem até um texto que acho que a Rowena até traduziu para o Templo de Avalon, que diz que somos apadrinhados ou nos apadrinhamos pelos deuses, né? Muitas das nossas histórias mostram as nossas ligações, que não sempre teve, sempre teve presente na minha vida. Mas mais na frente eu percebi, através de estudos, de outras pessoas também que foram me ensinando e me guiando nessa minha jornada, que o dragão vermelho que eu sonhava é a deusa Suméria Tiamat. E que não era para ser assustador. Até porque o que me assustava quando eu os via ou sonhava não era a presença deles, era eu estar tranquila demais na presença deles. Por causa do cristianismo, fazia eu pensar que tinha algo de errado comigo, né? Que eu que estava errada, mas na verdade eu estava apenas sendo convidada a conhecer outras formas de me espiritualizar, de estar presente de se fazer sentido presente nesse mundo, né? E mesmo depois de tanto tempo na bruxaria tradicional, no druidismo, foi só a partir de 2020, às vezes bate vem a culpa cristã, porque às vezes é inconsciente, né? Porque a nossa formação nossa formação da primeira infância fica muito gravado no nosso inconsciente, né? Meio que faz parte do instinto, mas depois que você pratica, começa a praticar todos os dias, começa a ler, começa a fazer cada vez mais sentido e ressoar dentro de si, isso vai se dissipando e você passa a ter respeito, que eu acho que é o que falta na maioria das relações, é esse respeito, né, que é a intolerância religiosa, como qualquer intolerância, é a falta do conhecimento e o respeito pela possibilidade do outro escolher ser, congregar, espiritualizar da maneira que quiser, né? E é isso. Muita gente brinca dizendo, ai, tu é bruxa por causa que todo mundo é livre, é o espírito livre. Na verdade, não, porque você ser livre tem muita responsabilidade por trás. Né? A liberdade, ela não vem desacompanhada, você tem muita responsabilidade por trás, pelo contrário, eu acho que as pessoas que eu conheço que se tornaram cada vez melhores, aí não querendo gerar polêmica nem nada, certo? São aquelas que se despregaram da religião, né? Já dizia David Bowie, né? Que inclusive é uma pessoa que entrou no meu hall das espiritualidade, da ancestralidade espiritual, porque ele tem muita importância na minha formação. Ele sempre dizia que religião é para quem tem medo do inferno. E a espiritualidade é para quem já sobreviveu a ele, né? Que encontrou sentido em outras formas. E é isso. Vamos ver o que o Gabriel tem a dizer sobre. Mas é interessante você ter colocado esses termos de religião e espiritualidade, sabe, Aline? Porque eu renego muito esse rótulo de religião. E renego porque religião assumiu uma conotação muito negativa, sabe? Muito opressiva dentro do que eu fui estudando e fui vendo ao longo do tempo do que religião era, né? Principalmente as religiões institucionalizadas. Tem grandes instituições, né? Tipo, movimentando elas por trás, né? Movimentando consciencialmente o que os seus fiéis devem seguir ou não. E aí eu, ali já em 98, 99, né? Com acesso à internet pela primeira vez, né? Que só a partir desse ano que eu pude ter internet mesmo, né? Na minha casa. E naquela época eu costumo dizer que era mais precário, mas em termos de conteúdo e qualidade era muito melhor do que hoje em dia nessa parte de interações sociais, sabe? Tipo, as pessoas eram melhores. Não é que as pessoas eram melhores, mas é que tinha um ar de novidade, as pessoas eram menos, eu sentia elas menos agressivas naquela época do que são hoje em comparação, né? E você também não tinha esse apelo comercial que toda rede social tem hoje em dia, né? Pô, tipo, enfim, sem querer me desviar do assunto, você pega o Instagram, cara, são
200 propagandas para uma postagem de alguém que você conhece, uma foto de alguém que você conhece na sua timeline, mas enfim. E aí, nessa época, eu já estava estudando ali Wicca e ocultismo no geral, tinha uma preferência muito grande pelos deuses celtas, né? Que eu passei a conhecer mais, as Tuatha de Danann, Cernunnos, né? E não sabia desse deus celta, gaulês, que assumiria um papel de muita preponderância, assim, na minha caminhada rumo ao paganismo tardio, né? Porque eu não sabia quem era ele, né? Não sabia quem era ele, mas quando eu descobri, algumas coisas da minha vida fizeram sentido, né? Tipo, por que eu via pessoas, desde criança, assim, tendo medo de relâmpagos, trovoadas e tempestades, e aquilo me deixava elétrico, literalmente, sabe? Eu ficava, tipo, oriçado, né? Quando principalmente dava aquelas trovoadas mais fortes, assim, tipo, de tremer o chão, de tremer a parede. Eu ficava fascinado, né? E aí, quem é mais velho aqui, né, que no caso é só eu e o Neto, vai lembrar do Mirk, né, o Vinícius também, acho que vai lembrar, do Mirk e do ICQ. E o Mirk, ele era Não era do meu tempo, também não conheço, Não era, com certeza. Jamais. Você e a Nini, vocês ainda eram crianças nessa época. E o bebê. Mirk, ele era um grande agregador de salas de bate-papo e tinham servidores que você podia baixar arquivos. Eu lembro que eu também era do metal, era do rock, né? Então, as primeiras MP3 que eu consegui baixar com sucesso, sem vir surpresinhas desagradáveis no arquivo, foram nos servidores de Mirk, né? Então, pô, nessa época eu consegui fazer uma coleção de mais de 3.000 MP3, né? Viva a pirataria! Uhul! Arroi! Pirataria não. É conhecimento colaborativo. Conhecimento colaborativo, com certeza, cara. Viva a comunhão de saberes. Mas tinha um canal chamado Bruxaria, né? E tinha uma galera da Wicca, tinha uma galera Satro, e tinham praticantes de outras vertentes de ocultismo, né? Tinha alguns telemas, e tinha até um seguidor de Carlos Castanheda lá, pra você ter ideia. Então era um ambiente, assim, muito, muito variado. E, pô, eu senti a necessidade de ter uma orientação mais como eu posso dizer, mais precisa, né? E nessa época, assim, cara, cristianismo pra mim, tipo, já nem existia direito, mesmo porque a abordagem espírita é bastante diferente das igrejas cristãs tradicionais, no sentido de que a figura de Jesus não é divinizada, né? Jesus não é um deus no espiritismo, né? O espiritismo é literalmente uma religião monoteísta, né? Já a católica eu tenho minhas dúvidas. Mas essa culpa cristã, assim, tipo, não batia muito em mim com relação ao inferno e tal, porque isso sempre foi um conceito meio bobo pra mim, né? Não tinha medo de inferno, né? Tipo, que vai ter outros receios, né? De atraso moral e por aí vai, né? Então essas coisas não batiam, né? Então, eu, voltando ao Mirk, eu me aproximei do dono do canal, né? Que era o administrador, e pedi uma orientação. Pô, você conhece alguém que de repente teria tempo, disposição para me dar umas dicas assim mais pessoais, tal? Tô meio perdido sobre que caminho seguir. E ele me deu o telefone dessa moça que morava aqui em Brasília também. Eu lembro que agradeci muito, tal, peguei o telefone e esperei o dia seguinte, né? Porque foi à noite, pelo que eu me lembro assim que eu falei com ele, e aí no dia seguinte ou algum 2 ou 3 dias depois, a gente já tá no ano 2000 mais ou menos. Eu mandei mensagem não, né? Porque não tinha WhatsApp, né? Eu liguei. Pá, liguei. Pô, e atendeu, tal, essa pessoa. Começou a conversar comigo, a gente começou a conversar, aí eu falei, eu moro no Guará, tal. E quando eu falei que eu morava no Guará, ela mudou um pouco a postura, assim, ficou um pouco apreensiva. Aí perguntou se eu conhecia uma pessoa, eu falei que não. Ah, mas não sei o quê. Aí falou o nome de um cara que eu conhecia, né? Que eu não vou citar, né? Porque senão o Nemeton não vai ter condições de arcar com processos judiciais, né, de difamação, mas enfim.
Eu falei, não, eu conheço, mas só conheço, não ando com essas pessoas, tal, esse outro que você tá falando, não tenho a menor ideia de quem seja. E aí ela foi acalmando, né, porque viu que eu tava sendo sincero, e a gente estabeleceu ali um contato mais frequente, né. E foi ela que me ensinou a diferença de Wicca para reconstrucionismo celta, né, e eu falei, cara, é isso, não é o Wicca que eu quero. De fato, já não tinha muita ligação assim, porque o Wicca tem outros padrões, né? Tem outra cosmovisão, e só não era para mim, né? E essa pessoa, por acaso, é a Vanessa Iacaveda, que está aqui, né? Ou seja, essa amizade se desdobrou ao longo de muitos anos, apesar da gente ter tido uma grande separação, assim, tipo, ao longo dos primeiros anos ali, dos anos 2000. Mas foi ela que me apontou na direção de que existia reconstrucionismo celta. Ou seja, o druidismo em si ainda tipo, não entrava muito, mas eu tinha noção de que tinha uma espiritualidade voltada para tentativa de reconstrução do que eram as crenças dos antigos celtas. E nossa, isso foi uma coisa maravilhosa, mas ao longo do tempo a gente foi criando ali aquele laço inicial. Tivemos algumas experiências aqui que, se rolar autorização de falar aqui, eu conto, né? Mas dentro dessas Pode contar. experiências. Pode contar? Então eu vou Pode contar. contar. Eu lembro que eu levei mais 2 amigos, né, na época. Um tá na comunidade druídica hoje em dia também, mas não faz parte aqui do Nemeton. E a gente fez um rito, cara, um rito sazonal, não lembro qual foi, se foi de Halloween, acho que foi de Samhain mesmo, se eu não me engano. Foi Foi Samhain? Acho que Solene, foi foi. Samhain. Foi Samhain. Foi. A gente celebrou Samhain no parque da cidade. E, cara, foi sensacional. E, assim, minha mãe, ela sempre foi uma pessoa muito aberta para religiosidade, né, para espiritualidade. Ela nunca falou um isso é errado, isso é aquilo. Ela só falava, é o que você tá sentindo, é o que você quer, vá atrás. Se a espiritualidade, se ela... Minha mãe era uma médium formidável, formidável mesmo. Tipo, ela me incentivou, sabe? Aí fazer esse ritual com a Vanessa e o grupo dela na época. E me ajudou a comprar os materiais, né, do rito da oferenda que a gente ia fazer, né, do trabalho mágico que a gente fez naquela noite. E ali, cara, aconteceu um fenômeno assim que, tipo, sabe quando você tem aquela explosão, aquela mini explosão nuclear dentro da cabeça, assim, caraca, velho, tipo, também esse tipo de fenômeno acontece aqui, porque a gente teve uma manifestação de 2 divindades celtas naquela noite, né? E uma delas é esse deus que fez muito sentido para mim. Eu não tinha a menor ideia de quem era Taranis, né? O Arthur Carlos aqui também é um devoto, a própria Vanessa também. E ele se manifestou. Ele, Oine, né? Ele conversou comigo, conversou com esse outro amigo nosso. E o rito foi perfeito. Depois a gente ficou assim, tipo, a gente fez uma fogueira, né? Depois ficou conversando, tirando dúvidas e cara, assim, foi uma das noites mais especiais em termos de espiritualidade, assim, tipo, viva, tipo, transformadora que eu tive. Eu tive poucas experiências tão vivas e fortes como naquela noite, né? Mas aí as coisas andaram, né, no sentido de que a vida segue, a Vanessa precisou seguir o caminho dela, ela estava se mudando de Brasília para ir fazer residência no Rio de Janeiro, e a vida se impôs, né? Os anos passaram, eu acabei não indo atrás do reconstrucionismo celta, apesar de ter várias intercorrências ao longo da vida, por meio de sonhos. Esse tipo, continuava tendo as mesmas afetações com tempestades e tal. Tipo, às vezes eu até me refriava, porque eu vi que as pessoas estavam com medo e eu tava lá, tipo, que massa, cai mais, cai mais. Né? Isso, porra, podia soar estranho para elas, né? E também com outras coisas que, se der um dia eu conto, né? Com lobos, por exemplo, né? Meu nome druídico tem até a ver também porque, tipo, teve lobos na minha vida de um jeito ou de outro, arquetipicamente, desde que eu era criança, né? E era um animal que eu aprendi a amar ao longo do tempo, de tanto que, tipo, tinha lobo na minha história, sabe? Tipo, enfim. Então eram 2 arquétipos, assim, né? Essa divindade, esse arquétipo que foram me acompanhando.
E dentro do espiritismo, tipo assim, eu tive bons momentos, tive boas experiências, tive experiências bem fortes também assim, no espiritismo, né? Mas tal qual a Umbanda na qual eu cresci, não era o meu caminho, né? E eu lembro que já agora, coisa de alguns anos atrás, a gente começou a ver que existiam outros grupos, mas ainda não estava na hora, né? E aí agora eu passo a palavra para o próximo ou para a próxima. Quem é que vai falar? Vanessa ou Arthur Carlos? Vanessa, porque eu tenho pouco para falar. Eu não tive tanto uma ruptura com o catolicismo, porque para mim isso não era uma coisa tão importante. Não tinha muito da culpa, embora minha mãe sempre sentisse muita culpa, muita coisa em cima dos dogmas cristãos. Ela não passou muito isso para mim, entendeu? Eu tive muito mais liberdade a respeito do catolicismo do que minha mãe teve. Então eu me senti muito livre, e com tanta gente de tanta origem diferente religiosa na minha família, isso acabou que ficou um pouco diluído, né? Mas para mim houve sim uma ruptura quando eu comecei a estudar mais. Eu encontrei um livro que eu comecei a ler nos anos 90, eu acho que era 93, por aí, que eu achei um livro chamado Santo Grau e a Linhagem Sagrada, que na verdade é um compêndio de 3 autores, os 3 são historiadores, e é quase que um livro documentário. Eles descobriram um relato de um padre numa cidadezinha chamada René Le Chateau, que ele tinha descoberto escritos que trouxeram para ele. Ele foi para Roma, e René Le Chateau era uma cidade esquecida da área deles lá. Eu acho que... eu não me lembro direito onde fica René Le Chateau. Mas era uma cidadezinha montanhosa e esquecida. E o cara adquiriu um poder absurdo dentro da Igreja Católica em muito pouco tempo. E eles foram investigar isso. E quando investigaram isso, eles encontraram várias coisas. E foram seguindo um fio da meada que foi levando a coisas assim muito amplas a respeito da própria história de Cristo, das coisas que você pode questionar a respeito da vida de Cristo. E isso, para mim, foi o que fez a ruptura da fé. Porque até então, Cristo não me incomodava como fé. Eu só não achava ele tudo isso, né? Para mim, eu enxergava ele como mais um, como os judeus imaginam que ele foi um profeta, mas não o Filho de Deus, como os muçulmanos acreditam que ele foi um profeta, mas não o Filho de Deus. Esse tipo de coisa, assim, para mim era bem pacífico. E eu não sentia muito embate, porque eu também não entrava em embate a respeito disso. Para mim, me bastava a forma com que eu enxergava ele, né? E esse livro me fez enxergar o Cristo de uma forma muito, muito, muito diferente. E é como dizem, e é uma coisa que é muito sábia mesmo, a ignorância é uma bênção. Quando você ignora tudo, o que te entregam como uma história, ou como uma estrutura, ou como uma coisa que é copiada, que é repetida geração atrás de geração, aquilo faz sentido. Porque você não tem informação que confronte com aquilo. E as informações desse livro, elas confrontam muita coisa. Tanto que, assim, quase 30 anos depois, o Dan Brown escreveu o Código da Vinci. Como ele é revolucionário. Pô, esses caras em 82 publicaram esse livro. E é muito mais revolucionário do que a historinha do Dan Brown, entendeu? Então, assim, isso tudo na minha cabeça me fez ter essa ruptura. O cristianismo, para mim, já não me diz nada. E aí isso reforçou esse meu encontro com o paganismo, né? Que a princípio foi da Wicca mesmo, que era o que eu tinha de informação, era o que eu conseguia naqueles primórdios, né? Era tudo mato na internet, só nem Mirk ainda. Não tinha nada disso, era BBS na melhor das hipóteses. E então, assim, era muito... eu ia à biblioteca, eu pegava coisas históricas, eu pegava tudo que eu encontrava para ler. E era quase nada sobre a cultura celta. Sobre a nórdica, muito fácil de encontrar, a finlandesa, muito fácil de encontrar. Tudo isso você encontra coisa beça. A celta é muito difícil. E esse povo celta era um povo que não escrevia, que não contava a sua história de forma que ela ficasse registrada. Ela era uma história oral. Era uma tradição que sempre foi assim, né? Oral. E quando houve a perseguição do catolicismo contra as religiões pagãs, aquilo foi sumindo. Muitos desses religiosos, teoricamente,
se juntaram à igreja e de alguma forma tentaram manter viva essa cultura. E eu digo isso das vozes da minha cabeça e de, sei lá, talvez de agressões. Mas, assim, não pode não ter fundamento nenhum, mas é uma coisa que faria sentido, né? De tentar preservar o pouco que existia para que gerações futuras encontrassem. E aí o catolicismo absorveu muito disso, principalmente na região britânica, né? Ficou tudo muito absorvido dentro do catolicismo. O catolicismo deles é completamente diferente, como o ortodoxo grego. É muito diferente do catolicismo. É lindo o ortodoxo grego, mas também não me diz nada. E eu acho que a gente diluiu muito dos povos celtas dentro de um pouco de religião, um pouco de cânticos medievais, um pouco de coisa assim, porque esse conhecimento que a gente busca e que a gente tão desesperadamente quer saber cada vez mais, ele foi morrendo porque ele só era oral. Nem não havia na época uma necessidade ou uma vontade dos grandes poderes de que isso fosse preservado, né? Como a gente tenta hoje fazer um pouco com os povos originários e tal. E aí depois eles lançaram um outro livro chamado A Herança Messiânica, que meio que complementa algumas informações. Então, depois desses 2 livros, eu não consigo, jamais conseguirei ser católica ou cristã novamente. Jamais conseguirei. E recomendo a leitura dele para todos. Eu acho que é muito importante você ter uma visão crítica sobre o que você lê e o que você recebe. E esse foi o primeiro lampejo de uma visão muito crítica a respeito de uma religião que eu li na minha vida. E isso foi um divisor de águas muito grande. Além do conhecimento mitológico que começou antes com meu avô, né? Ele abriu minha cabeça na picaretada e me mostrou que cada povo tem sua mitologia, cada povo tem sua história. E isso é muito difícil para mim da Wicca. Porque eles diziam, a Wicca é uma religião. Ó, também sem muita crítica, mas criticando. Porque, né, é isso. A Wicca é uma religião paleolítica. Na época que eu comecei a ler sobre a Wicca, era isso que diziam, né? Acho que hoje eles têm um pouco mais de discernimento. Ou não, sei lá, talvez. Também não acompanho o suficiente para saber. Mas esse discernimento de que não é... Cada povo tem sua história, cada povo tem seu mito, cada povo tem a sua vibração e deixou a sua pegada no mundo. Você não pode juntar isso tudo no mesmo balaio. E pelo menos é assim que eu vejo. Né? Eu sei que hoje no paganismo é muito difícil você ter uma coisa muito purista, né? E é muito difícil ser purista, porque muito pouco sobrou para que isso seja purista. Mas eu fui descobrindo aos poucos esses movimentos de reconstrucionismo, como é o Asatru, que é um reconstrucionismo nórdico, né? E aí eu conheci o reconstrucionismo celta, e foi outro divisor de águas para minha vida. Eu descobri, tinha um site, na época, a tribo que eu estava formando era uma prototribo, sei lá, uma coisa que não era bem uma tribo, mas era uma tribo, que a gente se ajudava e estudava e tentava entender essa religiosidade que a gente estava começando a querer praticar, e de pessoas que estavam vindo da Wicca também insatisfeitos com a Wicca, e aí a gente começou a descobrir coisas e fontes que estavam direcionando para o que a gente precisava. E a gente descobriu um grupo de trabalho americano que tinha um site chamado a grafia é Imbas, mas a pronúncia é Imus, né? Que é a inspiração divina. E nesse site eles tinham um começo de um trabalho de diferenciar a Wicca do que é celta, de falar sobre divindades celtas, de falar como você trabalha dentro de um meio mais ou menos celta, porque estava tudo engatinhando, inclusive, para eles. Então, tudo que eles aprendiam, eles começaram a dividir ali. E aquilo, para mim, foi uma coisa que foi muito forte também. E eu sorvi aquilo feito uma esponjinha desesperada por conhecimento nesse aspecto e fui lendo a esse respeito. Nessa mesma época, isso devia ser 98, 99. E aí, chegando perto dos anos 2000, tinha uma coisa de um grupo de e-mail que falava isso tudo antes do Mirk, cara. Que falava de bruxaria, e a gente dividia as experiências por e-mail. Então, era um grande grupo, alguém escrevia um e-mail, todo mundo recebia aquele e-mail. Aí você lia, você podia falar, você podia intervir, você podia não dizer nada, você podia depois fazer uma outra postagem sua.
E era isso, era uma grande bagunça, um grande caos. Dentro desse troço todo, tinha pessoas muito proeminentes, que eu não vou citar os nomes, tanto de Brasília quanto do Brasil todo. Gente que já tinha escrito livros, gente que estava ficando muito conhecida pela mídia na época e tal. E aí tinha, assim, as pessoas falavam de magia, muita gente da Wicca, a maioria dali era da Wicca, mas tinha gente de outras vertentes também. Tinha de magia do caos, tinha de telema, tinha de outras coisas. Tinha de satanismo de laveio, tinha um monte de coisa. E aí as pessoas discutiam aquelas coisas. E sempre que rolava alguma coisa da Wicca e tal, e que eles falavam de coisa celta, aquilo foi batendo, que eu já estava começando a entender e a aprender, aquilo ia batendo. E eu fui uma das primeiras vozes nesse grupo de e-mail que foi contra aquilo. E todo mundo falava, eu dizia que era como é que é? A Igreja Universal da Grande Deusa, porque tu não podia ir contra o que eles diziam, principalmente essas pessoas que eram mais proeminentes na mídia. Se você contrariasse, era praticamente você pegar uma lança e tentar enfiar no coração dessas pessoas. E ego, né? Elas levavam aquilo a um extremo e que elas não podiam ser questionadas, elas ficavam ofendidas. E tinham seguidores e fãzinhos que iam lá e queriam brigar também, queriam discutir, e aumentavam as discussões e tal. E aquilo começou a me fazer um mal danado, vou ser muito sincera. E aí eu parei e pensei, cara, nessa altura da minha vida, eu cheio de coisa para fazer, cheio de coisa para estudar, eu tô aqui perdendo meu tempo, horas da minha vida tentando concatenar as ideias para tentar explicar para essas pessoas uma coisa que, cara, essas pessoas não são importantes para mim. Isso não é mais importante para mim. E aí eu me afastei. E eu passei a ter uma prática mais minha com essa tribo. E quando eu saí de Brasília e fui para a residência, eu já não tinha mais tempo de nada. Foram 3 anos da minha vida, basicamente, que eu não tinha tempo de fazer outra coisa que não respirar as atividades que eu estava ali sendo obrigada a fazer. Claro, para minha formação. Mas, de qualquer maneira, assim, eu tive que dar um tempo da religiosidade. E depois disso, eu voltei a praticar, mas voltei a praticar eu livre comigo mesma. Eu estudava, eu fazia. Quando eu achava que estava importante, eu ia lá e eu praticava. E eu passei muito, muito tempo nessa prática solitária. Isso eu já tinha conhecido o Gabriel e as outras pessoas. E aí a gente teve esse contato. Ele ainda estava, a gente estava no começo, assim, nos primórdios do trabalho com reconstrucionismo celta. E esse princípio ainda era um pouco errático, ainda era um pouco assim, a gente não entendia muito o que estava acontecendo. E a gente não tinha, assim, muito acesso à mitologia celta de uma maneira mais firme. Então era muito difícil para a gente galgar a prática em cima disso. E a gente não conhecia divindades. Eu lembro que, assim, a gente começou a usar um pouco do xamanismo, de viagens xamânicas, e aí era como se fosse uma proto-versão do Nemeton, essa coisa do bosque sagrado, de você viajar, de você trazer conhecimento e tal. A gente fazia uma coisa muito no começo disso, muito embrionária nessa coisa, mas a gente trouxe muita coisa. Eu lembro de uma viagem dessas que a gente fez, eu estava viajando e tinha outra pessoa monitorando a minha energia nesse momento, e aí eu volto dessa viagem e eu não me lembro de muita coisa do que aconteceu, mas eu só olhei para essa pessoa e falei, Taranis. E aí eu fiquei fraca, mole e acabou. E a gente não sabia o que era, o que isso significava, o que esse nome tinha a ver com o que a gente precisava. E a gente foi pesquisar, e depois de uns 5 a 6 dias pesquisando, a gente encontrou que existia um deus celta chamado Taranis. E a gente chorava de alegria. Meu Deus, eu não tô louca. Em certo momento você começa a pensar que você pode estar meio louca, né? Com as coisas, né, que vão acontecendo, que você vai vivendo, você fica, esse negócio não pode estar certo, maluco. E quando a gente trabalhava, a gente tinha essa energia que vibrava junto da gente e dava uma sensação de impregnação, que foi isso que o Gabriel descreveu como a presença divina. Para mim, eu chamava de impregnação, sempre chamei, porque era como eu sentia, porque eu já tinha passado, nessa minha passagem por religiões, eu passei algum tempo praticando um pouco da Umbanda e do Candomblé. E eu incorporava.
Eu sou médium de incorporação. Então eu achei assim, falei, gente, mas por que eu estou incorporando? Mas eu não estou incorporando, é muito diferente. A sensação, quem passou pelas duas coisas sabe que é extremamente diferente. E essa impregnação vinha e não era uma coisa assim, não era como um trabalho, como é no Candomblé, como é na Umbanda, que eles vêm, dão um recado, fazem. Não é. É uma interação que é energética, é você ali com aquela entidade. E eu, quando estava impregnada de uma divindade, era uma coisa assim que é como se eu fosse um pouco ela e um pouco eu. E acabou. Tinha uma movimentação, uma coisa, não era nada muito, muito exacerbado, não era uma coisa muito. Não tinha ruídos, não tinha nada, sabe? Mas era uma interação. E aquilo me assustava, porque eu dizia: o que eu estou fazendo? Ninguém está me dizendo que isso está certo, mas também ninguém está me dizendo que está errado. E eu não me sentia mal com aquilo. Então a gente começou a tentar trabalhar aquilo de uma maneira que nos parecia saudável e tentamos encontrar uma forma de fazer aquilo funcionar. E isso era 2000, por aí. E aí, depois disso foi, né? Eu tive esse gap e aí passei a minha prática muito solitária. E aí, obviamente, na sua prática solitária, o seu avanço ele é lento, porque ele depende da sua capacidade de desprender energia para aquilo, da sua capacidade de continuar estudando, de continuar praticando e fazendo. Então, assim, eu fui tropeçando aqui, tropeçando ali, os trancos e barrancos, eu não tinha quem me ensinasse, eu tentei me ensinar sozinha. E foi aí que eu cheguei, onde eu cheguei, né? Esperando na esperança de sempre estar fazendo o que é melhor e tal, agindo com honra, com tudo e tentando seguir o que me ressoa dentro do druidismo hoje. Eu não me considero tanto druida, porque eu passei tempo demais no reconstrucionismo celta. O druidismo é muito recente na minha vida, muito recente. E ele é muito diferente do reconstrucionismo. Assim, tem muitas coisas que não, tem muitas coisas que sim. E isso me fascina muito, e é uma coisa que me move muito, porque é uma forma de prática que eu não imaginava, e isso me delicia, de certa maneira. A parte minha, que tem muita fome, muita sede, o tempo inteiro desse conhecimento e dessa vivência, essa parte, nossa, fica fascinada e deliciada. E é isso, vou tentando saciar essa fome que não acaba nunca, e essa sede que não tem fim. Para mim vai ser igual aquele meme, né? Eu falo, então, o que me levou a sair do cristianismo? Eu saí saí com uns 15, com raiva do meu colégio interno e nunca mais voltei para nada ligado à religião até os 30 anos. Daí sobe aquele meme com os créditos finais. Mas foi bem isso mesmo, resgatando a primeira parte que eu falo, após essa experiência, para mim traumática, de ter que rezar todo dia para tudo, para todas as coisas, eu peguei um ranço completo com a religião cristã, e não só com a religião cristã, com todas as religiões. E fiquei distante de qualquer tipo de experiência até na virada dos anos 2000, quando eu estava ali com 31, 32 anos, que comecei a sentir um negócio, sabe, que fica assim dentro da gente, meio que puxando, falando, olha, presta atenção. E aí foi quando eu entrei, igual a Vanessa citou, nas listas de e-mail, foi quando eu comecei a ler sobre essas coisas, mas aí já é um outro passo, e daí já é o próximo tópico. O meu que tinha para falar era bem rapidinho. Pois então, já vamos emendar contigo, Neto. Como foi sua chegada no mundo não cristão? Como foi chegar no druidismo, no reconstrucionismo celta? Como foi chegar nessa sua jornada hoje? A gente já continua contigo. Vale dizer que, apesar da minha idade mais extensa, 53 anos completos, eu sou relativamente jovem nesse meio pagão, vamos dizer assim. Eu nessa virada do ano 2000, né? 2000, 2001, 2002, foi quando eu comecei a sentir essa necessidade de ter alguma coisa, mas eu não sabia expressar o que era. Eu comecei a procurar incipientemente na internet. E como a Vanessa falou, você não descobria muita coisa. Aparecia Wicca, aparecia uma outra coisa e tal. Mas
nada que chamasse atenção. Eu lia um pouquinho das coisas assim, eu sempre fiquei muito generalista nesse período, né? Então eu lia um pouco da Wicca, um pouco do satanismo, um pouco do não sei o quê, dos dragões, e vai, mas nada que me prendesse, né? E muito motivado por conta dessas listas de e-mails, né? Eu entrei um monte, pelo Yahoo, eu entrei num monte. Eu recebia, acho que por dia, umas 40, 50 listas dessas. Li alguma coisa daquilo ali, que chegou um momento que eu acabei até parando de acompanhar. Quando surge o evento, o advento, né, das redes sociais, o primeiro é o Orkut, e eu fui um dos primeiros a entrar, pelo menos aqui em Cuiabá, né? Ainda na época de convite e tal. Eu lembro que o Orkut abriu fim de julho, começo de agosto. Dia 6 de agosto, eu já estava no Orkut, tipo, uma semana depois. E aí entrei e vi comunidades da Wicca, de coisas esotéricas. Porque já motivado pelo e-mail, eu fui buscar isso lá dentro. E acabei encontrando algumas pessoas, todas elas de fora de Cuiabá, que é onde eu moro, desde 89. E aí conheci pessoas do Rio Grande do Sul, conheci pessoas de Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Mas assim, trocava ideia e coisa, e aí essas pessoas iam saindo dos grupos e iam sumindo, e os contatos que aconteciam eram sempre muito intensos, né? Vamos dizer assim, eles aconteciam durante um período de 1, 2, 3 meses e as pessoas desapareciam. E isso foi caminhando dessa maneira até mais ou menos 2009, tempo de 6, 7 anos aí, aconteceu isso, né? Eu tendo essa curiosidade, mas não tendo nenhum tipo de experiência. Quando chega 2009, eu começo a ter uma reação física / psicológica, vamos dizer assim. Comecei a ter muitos sonhos em que eu realizava muitas coisas e sempre muito nítido. Nessa época eu adotei sozinho, né, intuitivamente, o hábito de anotar esses sonhos em caderno. Eu acho que eu perdi ele, o principal caderno eu perdi em mudança. E aí era sempre coisas muito nítidas, né? Eu lembrava o que eu estava vestindo, onde que eu estava, o que eu fazia, se eu ajudava alguém a fugir, se eu estava sendo perseguido, se eu tinha que atacar alguém, se eu era atacado por alguém ou por coisas, né? Se eu invadia lugares, se eu fugia de lugares e assim por diante. Então, passei um ano inteiro com isso. E eu tinha uma conhecida minha que ela era terapeuta holística. Ela falou, olha, a gente tem uma casa espiritualista, você não quer vir aqui, trabalhar com a gente? Parece que você está sentindo um chamado, não sei o quê. Não é religião, venha para cá. Aí eu acabei, assim, relutantemente fui. Porque aquele negócio já vinha se arrastando há bastante tempo. Aí eu entrei nessa casa espiritualista, tinha atendimento com apometria e com reiki. Eu não sabia o que era nada disso. Com a convivência, fui entendendo mais ou menos como era, e quando tive a oportunidade, fiz curso dos dois. De reiki, eu tenho quase nenhuma experiência. Eu lembro muito vagamente. Sei que tinha símbolos e não sei o quê, mas eu teria que pegar uma apostila para fazer funcionar minimamente. A apometria, eu trabalhei com eles mais uns 2009 até 2013, foram uns 4 anos. Eu trabalhei com eles uma vez por semana, eles faziam atendimento às pessoas, e eu trabalhei na corrente, né, como eles chamavam, que é muito parecida com a nomenclatura da Umbanda. Trabalhei na corrente nesses 4 anos. Mas aí chegou um momento que eu cansei. Aquilo ali não supria minha... Não era necessidade, né? Mas era uma necessidade. É um contrassenso. Não conseguia me alimentar. Era interessante, ia lá, ajudava as pessoas, mas não me saciava. Aí eu meio que deixei de lado, agradeci a oportunidade, a experiência e tal, e voltei para os meus estudos incipientes, né? Fazia meus ritos pessoais, assim, não tinha devoção para nada nem para ninguém, mas nesse período, a partir de 2009, eu comecei a ter 2 coisas recorrentes, muito parecidas com a do Gabriel, já o Gabriel em criança. Eu, já nesse período, em 2009, eu estava com 35 anos, 32 37 anos, na verdade, 2009. Eu comecei a ter sonhos recorrentes com lobos,
muitos lobos negros, lobos brancos, lobos cinzas, né? Sempre eu andando com eles, ou eles andando comigo. E a segunda coisa é, eu comecei a ter uma interação com essa sensação de chuva. Não sei explicar. Em determinado momento, eu começava a sentir muito calor, um calor praticamente sufocante, sempre que ia chover, na sequência. Então, eu estava em casa, era, sei lá, 7 horas da noite. Eu começava a sentir um calor, suar, sem motivo aparente, 8h30 chovia. Essa foi a primeira coisa. E depois disso, ela foi meio que desenvolvendo, né, essa interação, que eu começava a saber que o tempo ia mudar, que a chuva ia cair, e qual o horário. Eu errava por questão de 5 a 10 minutos. Então, era uma coisa que eu começava assim, caramba, que loucura que é isso, né? Mas até então, nem tinha nenhuma ligação com nada celta, nada de reconstrucionismo celta, nada de druidismo. E o que eu tinha visto na Wicca era o negócio do deus, da deusa tríplice, não sei o quê, então não tinha nada que remetesse a nenhuma divindade específica. Até que eu, lendo um livro, nada a ver assim, né? Nada a ver, que é As Crônicas de Arthur, do Bernard Cornwell, que eu gostava de ler por conta dessa coisa histórica de guerra e tal, que eu tinha uma afinidade, tenho uma afinidade até hoje. E lá eles tratavam, assim, superficialmente, das divindades celtas galesas. E aí aparece Taranis na história, em um determinado momento. Ele cita Taranis, cita Golfanon, que era quem tinha feito a espada do rei Arthur, né? E aí, quando ele explica o que é Taranis, que é o deus da chuva, dos raios, dos trovões, eu falei, olha, que legal. Aí, a partir daí, é que eu fui começar a pesquisar sobre as coisas celtas. E aí nós já estamos aqui próximo, né? 2014, 2015, próximo relativamente, já tem mais de 10 anos. E aí eu começo a pesquisar sozinho, leituras aqui, procurando o que aparecia, que tinha em português e tal. E uma conhecida minha aqui de Cuiabá, ela era da Wicca, né? Uma das pessoas que eu conhecia que era da Wicca aqui de Cuiabá. Ela falou, olha, tem um amigo meu que é de Brasília, eu não vou citar o nome publicamente, mas depois eu falo no off, que ele é ligado com esse negócio do druidismo, de coisa celta, e se você quiser eu posso passar o contato dele, daí você entra em contato e vê o que ele pode te ajudar e tal. E aí ela me passou o contato dele, no Facebook, se eu não me engano, e aí eu entrei em contato, oi, tudo bem? Mandei mensagem, né? Tudo bem? Tô daqui, sou amigo de fulana e tal, e estava querendo aprender sobre isso, não sei o quê. Aí ele me acolheu, né? Me deu algumas orientações, não aprofundou nada, até porque o contato foi mais ou menos aquele que não pode ser nomeado. O contato foi assim, ele me acolheu, ele falou, olha, explicou assim de maneira geral as coisas, mas não aprofundou nada, porque o meu contato com ele já era tipo de meados do ano para frente, então assim, não haveria uma semente, essas coisas que depois eu vim saber o que era. E aí, conversando com ele e tal, e aí ele cita, uma das pessoas que ele cita é o nome do Beloessos, né? Que eu achei interessante e fui pesquisar quem era Beloessos e entrei em contato com o Beloessos. Assim, falei, olha, eu sou o Antônio Cuiabá, eu tenho estudado um pouco sobre essas coisas, lido bastante, mas não tenho didática, não tenho modo de estudo, e queria saber se você pode, você poderia, se você teria vontade de ter um aluno à distância e tal. Mandei um e-mail para o Beloessos, passou uma semana, pouco menos de uma semana, ele me responde e falou, olha, eu não costumo fazer isso, mas como você entrou em contato e explicou sua situação, isso aqui, eu acho que eu posso te acolher. Né? E começou a me passar uma série de exercícios, o Beloessos. E acontece que dessas indas e vindas, eu tive um percalço que eu acabei perdendo o meu computador. Queimou a placa-mãe na época, era um computador já antigo,
E eu acabei não conseguindo, pelo celular, né, pelo smartphone, acompanhar o que o Beloesso queria. E eu acho que na terceira ou quarta aula que ele tinha me passado, que havia tipo sempre uma aula e uma tarefa, que o Beloesso é muito estamentado nessas coisas. Como eu não fiz, ele falou: olha, como você não cumpriu o mínimo necessário para ser meu aluno, eu estou te desligando. E assim, com toda finesse, e eu acabei deixando de ser aluno Beloesso. Ok, fiquei triste, mas eu entendi a situação, porque eu não conseguia acompanhar o que ele estava me pedindo da maneira sem um computador para me auxiliar. Passado algum tempo, fiz uns trampos, consegui comprar uma nova máquina e, ainda em contato com aquele que não pode ser nomeado, eu, no Facebook, descobri, sem querer, apareceu para mim, né? Era para ser. Eu diria que os deuses favoreceram aquela coisa de publicidade do ramo, falando de turma semente. Aí eu falei com ele: olha, então, apareceu aqui para mim esse negócio de turma semente para estudar do ramo de carvalho. O que você acha? Ele falou: olha, é uma das ordens mais, um nome forte dentro do druidismo no Brasil. Eu acho que é interessante. Se você tiver muito afim mesmo de aprender coisas, vai lá. Aí eu fiz minha inscrição. Eu lembro que a resposta veio rápido, sim. Eu fiz a inscrição de manhã, no fim da tarde eu já tinha a resposta. Era tipo um contrato que você assinava, né? Vinha um negócio, você tinha que preencher, tinha que assinar, tinha que fotografar e devolver no e-mail e tal. E assim eu entro na Ordem Druídica como semente em 2017 e começo a estudar, passo um ano estudando como semente via Skype ainda, participei de todas as aulas, fiz a monografia, não cheguei a ser igual a Vanessa, né, que tive que mudar e largar, né? Eu entrei num emprego bem na finalização da turma semente, que me tomava tanto tempo que eu não tinha tempo para finalizar a minha monografia, terminar ou continuar os estudos dentro da ordem. Então, eu meio que dei um hiato, eu expliquei isso para o Wallace na época, falei: olha, eu estou com um problema aqui, eu vou terminar, mas eu não sei como. E o volume de trabalho era tão grande e exigia tanto que eu acabei ficando o ano de 2018 inteiro sem terminar a minha monografia, sem, de fato, entrar na ordem, sem, de fato, né, finalizar o que eu tinha começado. Só que daí ele veio conversar comigo, né? Em 2019, ele veio e falou comigo: olha, aconteceu assim, você quer terminar aquele seu estudo? A gente faz um apanhado rápido aqui, se reúne uma vez online, e aí a gente troca umas ideias e você finaliza o que tem que finalizar, e aí a gente continua a ver o que vai ser sua caminhada. Tá bom. Calhou da gente conseguir fazer essa reunião, calhou da gente trocar essas ideias. Eu expliquei para ele o que eu estava escrevendo, passei para ele parte desse material, ele leu, ele falou: tem um caminho, mas está muito superficial, vou te passar umas referências. Ele passou umas referências bibliográficas, eu li essas referências para ajudar na pesquisa, e aí reescrevi o que é a minha monografia sobre Taranis, que é o deus que me chamou para dentro da espiritualidade, e aí, a partir disso, eu continuei minha caminhada dentro do ramo, e foi assim que eu cheguei ao druidismo, através do deus dos trovões, para depois descobrir outras deidades as quais eu cultuo hoje. Quem vai agora? Você mesmo, manda bala. Você mesmo? No ponto da história que eu tava na Wicca, né? Aí eu passei um monte de lugar. Fui pra lá, magia, Telema. Nunca fui muito de satanismo, mas conheci muito satanista, mas nunca fui desse rolê, não. Nunca achei legal. Mas assim, Telema eu estudei um pouquinho, magia do caos, e porque assim, o que acontece? A Wicca, ela é uma religião estruturada, né? Só que eu sempre achei a Wicca pobre. Não tenho nada contra, mas para mim, especificamente, eu sempre achei ela muito simplória, muito pobre. Precisava de coisas mais complexas, precisava de divindades mais complexas, porque é muito abstrato os deuses da Wicca. Deus, o deus. Tá, e daí? É tudo a mesma coisa? Não pode ser. Então, fui buscando outras coisas. Aí cheguei no helenismo. Foi, acho que, a primeira religião realmente estruturada que eu
que eu tive muito contato, assim, sabe? Que eu conheci pessoas de lá, comecei a frequentar rituais com as pessoas e tal. Fazia meio que isso na Wicca, mas eu tive mais profundidade lá. Aí, beleza, tava legal, só que faltavam duas coisas no helenismo para mim. Primeiro, contato com a natureza. Eu não era uma religião muito da polis. Os deuses, os 12 principais, né, os olimpianos, eles eram mais ou menos da polis, assim. Tinha poucos deuses relacionados à natureza no culto principal, né? Tipo Deméter, por exemplo, você tem lá, mas tem muito, sabe? Talvez Ártemis também, mas eu sentia falta disso. Até as pessoas também não tinham esse contato com a natureza, não tinha essa coisa da natureza estar presente. E a galera que praticava, sei lá, não tenho nada contra eles não, mas eu não me bateu muito, sabe? Aí você tem, a comunidade já bate muito, aí você, sei lá, os deuses, eu gosto muito dos deuses até hoje, mas o lance da natureza falta. Então eu saí, fui procurar outra coisa. Mas nesse meio, assim, quando eu ainda estava meio no helenismo, eu fui participar do ritual lá no Santuário do Paganismo, o rito do ramo. Eu conheci a Juju Couto desde a época da Wicca, há muito tempo atrás, né? Eu conheci ela. E fui chamado para o ritual do ramo. O pessoal da República que eu morava na época, eles iam participar e tal, e aí ela tava lá, ela é uma pessoa que eu já conhecia, falei, vou junto, né? E aí eu fui, eu gostei pra caramba. Assim, muito por causa dessas questões da natureza. Eu já tinha ido no Santuário do Paganismo, participar de alguns ritos lá. Eu tinha... lá é um lugar que tem muito contato com a terra, com a natureza, então é meio xamânico até. E é isso que eu precisava. Fiquei enchendo o saco dela para ver se eu conseguia participar efetivamente do ramo. Só que por uma semente, né? Então seria no ano seguinte. Isso aí foi, acho que 2014. Eu fui na turma semente de 2015. Foi uma depois da Carla. Aí fiz a turma semente. Meu TCC não foi sobre nenhum deus. Foi sobre a gente pegar espiritualidade na cidade, nos lugares onde a gente vai, ver aonde está a espiritualidade ali, sei lá, nas árvores, nos monumentos, buscar por ancestralidade. Aí tem todo um roteiro que eu fiz sobre isso. Aí comecei efetivamente no ramo, no druidismo. E foi uma experiência engraçada, porque eu estava acostumado com uma outra forma de enxergar o mundo, né? Por exemplo, né? Todos os sistemas mágicos, as religiões, eles têm 4 elementos. No druidismo você não trabalha com 4 elementos, você trabalha com 3, basicamente, que são os 3, que na verdade não são nem elementos da forma como a gente entende, que é parte da matéria. São 3 reinos, que aí você vai pegar os elementos neles, né? Os deuses do druidismo, eles não são tão utilitaristas quanto os deuses de outras religiões, né? Eu conheci também nesse meio tempo muita gente do Asatru, por exemplo. Então eu conheço um pouco dos deuses gregos e um pouco dos deuses nórdicos. E eu vi que os deuses nórdicos e os deuses gregos, eles são muito relacionados você tem um deus que representa o amor, a deusa do amor. Você tem deus que representa a guerra, deus que representa não sei o quê. O druidismo não tem isso muito claro, né? Não é um deus, é a deusa que a gente associa à guerra, Morrigan, mas todo deus, no fim, ele é um pouco guerreiro. Todo deus, no fim, é um pouco da guerra. Aí, sei lá, eu tenho uma deusa do amor, por exemplo, especificamente, não que eu conheça. É mais um lance devocional que você tem com algum deus que vai te ajudar.
que acho que como eles faziam antigamente. Eu acho que o jeito como a gente cultua os deuses hoje em dia, que é você pegar lá uma miscelânea de deuses e cultuar um monte de deus ao mesmo tempo, não tinha muito isso, né? Pelo menos o que eu leio assim, lá, uma vila que tinha um deus, outra vila que tinha um outro deus que eles cultuavam, aí nos festivais sazonais cultuavam um deus específico, mas tinha o seu culto pessoal, da sua família, da comunidade que você está, enfim. O paganismo era bem diferente do que é hoje em dia, né? Não era nem paganismo, era, sei lá, simplesmente religião deles. Enfim, mas a minha trajetória é essa. Eu saí lá da Wicca, passei por um monte de lugar, fiquei meio sem era nem beira. Inclusive, um pouco antes de eu entrar no druidismo, eu fui no Pai de Santo para ele oracular para mim, e ele falou que eu tinha que buscar uma religião, assim, não ficar indo um pouquinho de cada coisa, sendo muito generalista, eu me especializar em alguma coisa, especificamente. Aí apareceu o ramo. Foi muito engraçado isso. E é isso. Acho que falei até demais. Então, pegando essa deixa aí do Vinícius, eu continuo contando, né, que com a partida da Vanessa, né, eu e esse amigo seguimos, né, tipo, ele sem religião e eu dentro do espiritismo, porque era uma tradição familiar, né, primeiro Umbanda, depois espiritismo. Inclusive minha mãe, que estava afastada da Umbanda por conta de problemas de saúde, porque a Umbanda é uma religião que exige exige um preparo físico, assim, tipo, não de atleta ou qualquer coisa assim, mas, poxa, a pessoa tem funcionalidade. E minha mãe, infelizmente, por conta de situações de saúde, ela estava numa cadeira de rodas, né? Foram os últimos anos da minha mãe, esse período, nos últimos 6 anos, mais ou menos. E para conseguir, por exemplo, levar ela para o centro espírita que eu comecei a frequentar, pô, foi só praticamente no final do meu primeiro ano lá, né? Enfim, por isso que eu falo que o espiritismo teve um papel importante na minha vida, mas não preponderante a ponto de eu ficar de vez na religião, né? Porque não era o meu caminho. Então, essa década vai passando, meio que ia e não ia, passava mais tempo longe do que dentro dela, né? E aí a gente avança já para 2017, 2018, quando eu e esse amigo já tínhamos retomado contato com a Vanessa, porque essa década de 2000 a 2009, mais ou menos, a gente fica sem contato, né? Normal, mas aí o Orkut reaproximou a gente e a gente foi tocando via Facebook depois, né? Mas voltando, 2018, 17, 18, alguma coisa assim, eu já estava ainda, tipo, sem religião, né? Prática, tipo, espírita não praticante. E a gente tem um vislumbre, assim, do que é a comunidade que se formou, né, ao longo de todos esses anos, né, de prática druídica, de reconstrucionistas celtas. E a gente viu uma situação, assim, que ficou notória na comunidade e a gente decidiu que não era o momento de se aproximar, né. E aí, passa mais alguns anos, a gente está na pandemia, no final do primeiro ano da pandemia, né, final de 2020, e a gente decide que, pô, vamos praticar isso de forma séria. E aí ele encontra os vídeos da Juliana Bodoguena no YouTube, né? Encontra o canal dela e tal. E ele não me contou na época assim que ele achou, né? Tipo, ele pegou, começou a assistir até que ele descobriu um dos vídeos dela, ela citando que o aprendizado druídico dela foi na Ordem Druídica Rama de Carvalho, né? Ela cita esse nome, né? Esse nome desse grupo, dessa ordem, e ele encontra no Facebook, né? Aí que ele veio me contar e eu, pô, que massa, vamos ver o que é isso. Por acaso, tá aberta as inscrições para a Turma Semente, a gente se inscreve, mas ao contrário do Neto, assim, que teve uma resposta automática, o Wallace levou bastante tempo para responder. Bastante tempo mesmo. Eu lembro que foram acho que foi mais de uma semana para ele confirmar a inscrição e tudo mais. E não foi tão complexo quanto o processo de inscrição que o Neto experimentou. Era só dizer que queria participar e você estava participando. A gente estava no meio da pandemia, né? Enfim. E aí, ao mesmo tempo que a gente entrou na Ordem Druídica Ramo de Carvalho,
eu tava começando a seguir uma pessoa também no Instagram que ela é runemal, mas também tava estudando druidismo, né? E ela é daqui de Brasília, então eu abordei e tal, a gente começou a trocar ideia, comecei a segui-la. E um dia ela postou a história de um grupo de druidismo no WhatsApp que estava aberto, né? E que estava aceitando novos integrantes. E eu, pô, que massa, né? Tava na pira, tava nesse movimento de conhecer se tinha uma comunidade, como é que era isso, e entrei nesse grupo, né? Era o finado Alder, né? Que foi um grupo de WhatsApp aí que funcionou por alguns anos. E a gente chegou no último ano de existência dele, né? E arrastei todo mundo para ele, esse amigo, a Vanessa, né? E a gente entrou tentando ver como é que era. E foi bem interessante, porque nessa leva de estar conhecendo tudo de novo, né? Que tinha de novo, eu vi que a pessoa que fazia o Loucas Historinhas estava no grupo, né? Que é a Renata, do Carritaobi. E foi bem legal, assim, porque eu adorava a série dela dos deuses celtas, né? Dos deuses. Era uma série de desenhozinhos fofos, assim, dos deuses celtas, sabe? Nossa, ela fez muitos, assim. Acho que ela fez mais de 100 deuses celtas. Tipo, era fantástico. Era que eu vi tudo na época. E quando eu vi que ela tava no grupo, cara, que massa. E assim que a gente foi entrando na comunidade, conhecendo algumas pessoas que já foram citadas aqui, né? Jojo Couto, a própria Juliana Bodoguena, o Bran, que era o administrador do grupo, e se afastou, e agora que ele mais ou menos está voltando para ativa, né? Por conta de questões profissionais, e enfim, né? E outras figuras, assim, bastante relevantes dentro do meio. E nisso, tocando lá, né, os estudos na turma semente, tipo, tudo bem estruturado, parte histórica, parte mitológica, linguagem, né, do proto-celta. O Wallace, tipo, ele é primoroso, né, nessa questão didática, assim, pedagógica de ensino, né, do druidismo em si. E aí, o tempo foi passando, veio a vacinação na primeira dose, e com ela a possibilidade de atender pessoalmente ao Encontro Nacional, né? Que é o EBDRC, que é basicamente a fundação dessa comunidade que foi se formando, né, ao longo dos anos. Foi por meio desse Encontro Nacional, né? O Conselho nasce desse Encontro Nacional. E tem Juiz de Fora, né? Tendo anfitrião o Grupo do LAG, né? Que é de Juiz de Fora, Minas Gerais, e acabou que eu fui, né? Foi lá que eu conheci a Aline, a Tanoclerca, né? Tipo, pessoalmente. Não conheci o Wallace, não conheci o Neto e nem o Vinícius, né? Tipo, o Vinícius e o Neto eu fui conhecer 2 anos depois no encontro que a gente organizou, né? Tipo, tendo o grupo anfitrião, o Ramo, ficou em São Paulo. Mas, assim, tipo, um novo universo se abriu e não tinha como mais titubear com relação a isso, né? Tanto que, nesse interim, nesses anos dentro da comunidade, a Vanessa e esse amigo, a gente forma, né, a nossa tribo. E chamamos uma outra pessoa também, que também é do ramo de Carvalho, para entrar. Aí rola algumas tretas que não vale mencionar, né? Alguns problemas, assim, bem sérios. E entra uma quarta pessoa também que tá até hoje com a gente e virou parte também essencial da nossa tribo, do nosso funcionamento, né? Que é tipo é uma tribo, mas com cara de clã familiar, assim, né? Porque, enfim, o grau de identificação, assim, é muito forte, né? E só quem tá em grupos, assim, entende como isso se dá, né? Hoje eu tô no ramo de Carvalho, né? Essa tribo própria, né? Com a Vanessa, que se chama Tribo do Carvalho de Prata. E a gente, dentro das nossas possibilidades de tempo, de dedicação, a gente faz as nossas práticas, a gente tem os nossos encontros anuais. E é muito gostoso, assim, tipo, tá vivendo uma espiritualidade que é livre, né? E essa é uma diferença, assim, gritante para as outras religiões, assim, principalmente as religiões que eu chamo de hegemônicas, né? Que estão dentro desse caldeirão cristão, né? Porque se você faz parte de uma espiritualidade, uma religiosidade não hegemônica, você tem várias diferenças, né? Várias diferenças políticas, sociais, né? E também dentro de tudo isso, olhando o passado e a história dos próprios povos celtas, né? As tribos que foram massacradas, que foram engolidas culturalmente, sofreram etnocídio. Bate muito também com o que eu sou, né? Tipo, pessoalmente, né? Por isso que eu tenho várias identificações com o celtismo, tipo, várias mesmo, né? Tipo, política, social, espiritual, é uma coisa assim, tipo, absurda.
toda. Tanto é que eu nem consigo ter outras práticas, né? Tem muita gente que consegue ter uma, duas, às vezes até 3 práticas diferentes, além do druidismo, e eu, cara, tipo, eu não consigo ir. Nem pra nórdica, assim, que, tipo, todo mundo fala que, é o paganismo primo e tal, tipo, eu não consigo chegar muito perto. Mas isso é meu, né? Isso é meu. Isso também é um indicativo, assim, tipo, de uma escolha pessoal, né? De um direcionamento pessoal. Porque dentro dessas configurações não hegemônicas, né, por assim dizer, você tem essa liberdade de trânsito, né? Tem essa liberdade de praticar o que seu espírito quer praticar, né? E eu acho isso fantástico. Passar agora a bola para Vanessa. Eu peço desculpas porque eu meio que atropelei tudo, né? Da outra vez era pra gente falar da cisão com o cristianismo, eu misturei com o começo de tudo aí, de como eu entrei no reconstrucionismo, né? Mas não falei tanto do druidismo, né? A gente teve esse gap aí de contato, eu, o Gabriel e o outro menino, que nós formamos um vínculo de amizade, né? E acabou que a vida meio que afastou a gente tinha ICQ na época, né? Só e-mail e tal. Mas eu com a minha carga de trabalho, com a minha dificuldade de tempo, eu tinha muito pouco tempo de procurar. E o Gabriel me encontrou no Orkut. Eu também tinha pouco tempo de Orkut quando ele me encontrou. E foi uma alegria. A gente migrou para Facebook, Instagram, essas coisas. E foi mantendo esse vínculo mais distante, mas sempre trocando informação e tal. E conversando sobre a prática mágica de maneira geral e do reconstrucionismo, né? E aí a situação meio que inverte quando eles encontram esses grupos. Eles me puxaram para o Alder, eles me levaram para o ramo. Eu fui meio que fui deixando eles me guiarem nessa história toda mesmo, porque se partisse de mim, eu acho que eu ia continuar meio que solitária pro resto da vida. E eu acho que foi num momento muito bom da minha vida, em que eu estava muito, muito mais pronta para ter esse convívio, essa troca de ideias. Para mim é sempre uma coisa muito, muito estimulante, né? Então o Alder, quando tinha aqueles encontros, aquelas coisas que todo mundo dividia, experiências, era uma coisa assim, muito gostosa. Depois disso, eu acho que eu não sei direito na cronologia o que veio primeiro, se foi o Ramo, se foi o Alder, mas acho que foi o Alder primeiro, né? E depois a gente entrou na turma Semente. Eles entraram antes de mim, eu entrei, já tinha começado a turma Semente, mas o Wallace deixou, tinha tido 1 ou 2 aulas. E eu fui meus trancos e barrancos, porque eu realmente tenho muito pouco tempo disponível, né, por questões tanto de profissão quanto da minha vida pessoal, né, cuidava dos meus pais, né, meu pai faleceu, agora cuido só da minha mãe, e tem toda uma estrutura familiar aí envolvida, toda uma estrutura que me dificulta realmente me limita muito. Então, assim, eu não tenho tanto tempo para dedicar a coisas que eu gostaria mais de dedicar, e principalmente ao estudo da espiritualidade, né, a prática a gente vai fazendo, né? Vai dando jeito, né? Mas a parte mais de estudo fica um pouco mais dificultada, né? Eu tento ir dando meu jeitinho, né? A gente sacrifica umas horas de sono e tal e vai resolvendo. Mas, assim, eu tenho consciência de que eu devia fazer mais. E eu não faço tanto quanto eu deveria. Então, eu me cobro muito isso. E os meninos, eles sempre funcionaram para mim como uma bússola, como uma coisa. Eles me estimulam muito em todos os aspectos a continuar sempre em frente, né? Porque é muito fácil você estagnar, é muito fácil. E nessa questão, quando eles sempre procuram, eles sempre questionam, eles sempre vêm conversar, eles estão sempre me estimulando a ser melhor, a estar melhor. E eu acho que isso é o que faz o cerne da nossa tribo, sempre. A gente está sempre um estimulando o outro a ser cada vez melhor. E eu acho que eles têm uma confiança em mim tão grande que, para mim, é uma coisa tão preciosa que eu tento fazer questão de me esforçar ainda um pouco mais para merecer isso. Eles são maravilhosos o tempo todo. Mesmo nesse tempo em que eu fiquei mais estagnada, mais fechada na minha bolinha, eles iam lá me cutucar, eles iam lá me chamar, eles vinham me mostrar coisas e a gente conversava. Sempre teve, né? Muita coisa da gente falar demais, né? Sempre o tempo todo. A gente conversa muito e, graças aos deuses, isso é uma coisa maravilhosa na minha vida, né? Então, eles que me trouxeram para esse pedaço da vida que eu estou vivendo, que espiritualmente está me trazendo um crescimento imenso e uma coisa muito necessária para mim, para minha vida e para minha existência, né? Então, eu só tenho gratidão. E foi assim que eu vim parar aqui no meio de vocês. E de conversar, vocês ouviram minha voz, acharam maneiro. E, assim, o trabalho de vocês é incrível, de vocês todos nesse podcast. Eu acho que a dedicação, a vontade de vocês é uma coisa maravilhosa. E
o tanto que esse podcast é agregador, uma fonte de conhecimento e de inspiração para tanta gente, sabe? Eu só emprestei a minha voz. Foram alguns minutos da minha vida que eu dediquei fazendo. Eu fiz muito pouco por esse podcast, mas eu tenho muito orgulho desse pouco que eu fiz. E eu tenho muito orgulho de vocês, por tudo que vocês fazem, por essa determinação que vocês têm, essa vontade e essa capacidade de no meio de tudo que vocês têm para fazer, no meio de todas as coisas, de todas as responsabilidades e de todas as coisas que são cobradas de vocês, vocês ainda fazem isso com o tempo que vocês teriam para descansar, para dormir, para fazer o que vocês quiserem. Vocês ainda têm isso para se dedicar e para fazer, e eu tenho um orgulho imenso de todos vocês. E é, assim, um prazer e uma honra muito grande ter feito parte dessa história aí, desse podcast, pelo menos só um pouquinho, mas ver vocês, o trabalho de vocês é inspirador. E eu agradeço imensamente. Olha, eu acho que eu falo por todo mundo quando digo que se o título é Quem faz o Nemeton Podcast, você está aqui porque você faz parte da equipe. Por mais que você tenha emprestado a voz, né, para fazer as vinhetas, mas na minha percepção, acho que na percepção de todo mundo, você é do time. Tá convidada sempre para participar com a gente, para gravar, enfim, porque o Nemeton Podcast também existe por sua causa. Concordo Pode falar. plenamente. A Vanessa levantou a mão, mas ela não falou nada ainda. Ô, gente, a Vanessa é confusa, ela aperta botões e não sabe o que eles fazem, e aí tem um negócio ali que eu tô com a mão levantada, eu não sei como eu desfaço. Eu aperto de novo na mão? É isso mesmo, eu aperto de novo na mão. Eu não sabia que eu tô com a mão levantada. Eu tava futucando, eu queria botar um coração e sair apertando coisas. Ela deu um high five pra gente, ela não queria falar. Ela quis fazer um high five. Pode ser, funciona. E a gente começou o podcast adentrando no nosso próprio turno do tempo, contando nossas histórias, e aí termina em emoções e lágrimas, né? E eu acho que é isso que é comunidade, é esse compartilhamento, é essa admiração mútua, é esse vamos pegar na mão e vamos seguir adiante, não vamos parar não. Ou se precisar parar, volta para buscar. Isso é muito, muito lindo, né? E eu queria deixar de mensagem para os ouvintes é que se não faz sentido onde você se encontra, por que continuar, né? Eu tenho o mesmo ranço com o termo religião que o Gabriel tem, mas eu acho que a espiritualidade é algo que nos move, e a gente está com esse espírito da gente cantando e caminhando em equilíbrio, né? Corpo, mente, espírito é uma coisa que deixa até essa jornada da vida mais leve. E convido a todos para deixar uma mensagem para a gente encerrar o nosso podcast de hoje. Lili, antes de encerrar o podcast de hoje, você tem que falar a sua parte não sobre a chegada do androidismo. Você não falou nada disso ainda. Você está passando incólume. Tem que falar. Incólume. É porque, né, já disse que apesar do bardismo me chamar, sou druideza. Passei tanto, vou falar. Já que insistem, se é para a felicidade de todos. Eu fiquei muito tempo, depois que essa moça fechou a loja e eu nunca mais tive contato com ela, né? Eu acompanhei muito Rosa Cruz, caminhei um pouco com o pessoal do agnóstico, dos gnósticos, né? Mas sempre fui mais da bruxaria tradicional e bem, bem solitária, né? Tradicional e herbologia. Até que veio a pandemia, e aí a pandemia a gente passou muito tempo online para poder não pirar, né? E aí eu encontrei um grupo de sagrado feminino que começaram a falar também falar de magia, de espiritualidade, e uma moça luciferiana, sacerdotisa de Lilith, perguntou, quem quiser, vamos montar um grupo à parte para a gente trocar conteúdo de magia, trocar, se quiser eu posso falar um pouquinho sobre o que é a filosofia da minha espiritualidade. Aí entrou outro que disse que era caoísta, entrou um que disse que era do helenismo. Eu sou meu caminho é da bruxaria tradicional, mas vamos aprender um pouco, né? E aí a gente foi trocando, foi exercitando. E aí essa moça que é luciferiana, que ela disse, tu tem uma pegada tão celta, tu já
leu sobre a espiritualidade celta? Tu já estudou? E aí eu nunca ouvi falar. Tirando de livros de RPG, tirando da história, né, da matéria disciplinada de história, dos mitos, das lendas, mas como espiritualidade, até aquele momento não tinha chegado para mim. Ela começou a falar sobre Kerduin, e aí eu comecei a estudar sobre Kerduin, comecei a me conectar com ela, né, com o seu mito, com a sua história, a meditar com ela. Aí conheci um grupo também de feminino, feito por, né, que falava sobre cada mês era um deus diferente, a gente jornava, entendia e estudava. E através desse grupo eu comecei eu entrei no Alder, que eu acho que quase todo mundo aqui passou por ele. Foi onde eu conheci Gabriel, onde conheci Neto, Combran. E dentro do Alder eu fiz o semente do druidismo e o semente do Lag. E aí fazia mais sentido para mim estar dentro do ramo. Fiz semente do ramo de carvalho e semente do Lag, né? E aí eu caminhei no caminho sacerdotal no ramo para o druidismo e pretendo depois também estudar o bardo, né? Convido vocês a deixar uma mensagem para a gente ir se despedindo e encerrar. Eu tenho muita sorte de ter encontrado o caminho espiritual que eu encontrei. Foram vários anos de procura, de incerteza, saber muito bem se realmente era aquele meu caminho ou não. E aí, no começo do druidismo eu estava meio, sei lá, é meio diferente do que eu entendia e tal. Eu não conhecia muito bem, é muita informação que a gente precisa ter, mas no fim eu me adaptei bem e me trouxe tudo aquilo que eu procurava. E é um caminho que ainda estou percorrendo, mas está valendo a pena. E a mensagem que eu deixo é que se você tiver a boa vontade, você encontra. Só que você tem que ser verdadeiro com você mesmo, principalmente. Então, para todo mundo aí que está procurando alguma coisa, seja verdadeiro com você mesmo, com as suas vontades, com o seu coração, que você vai encontrar um caminho, seja ele qual for. Eu não julgo, não importa. Eu não sou cristão, mas se a pessoa for cristã, se a pessoa for budista, se a pessoa for do Islã, não importa. O que importa são duas coisas que eu busco, assim, um caminho espiritual filosófico. Ele tem que te potencializar, ao invés de te frustrar, e ele tem que ser prazeroso. Você tem que se sentir bem com a comunidade, se sentir bem com a espiritualidade envolvida com os deuses. Se não tiver Deus com a natureza, com o universo, não sei. Mas aquilo tem que te dar prazer. Sejam pacientes, escutem o seu coração, que as coisas dão certo. Eu acho que para finalizar, eu tenho só um desejo que eu faço a todo mundo que estiver escutando o podcast, que seja capaz de encontrar seu pertencimento. Porque poucas coisas na vida da gente são tão boas quanto você encontrar o lugar que você pertence. O lugar em que você pode respirar e dizer que eu estou em casa, que eu estou em paz aqui. Nem sempre a gente está em paz, mas mesmo nas nossas atribulações, que a gente esteja num lugar que nos é confortável. Então, é tudo que eu posso desejar. Seja o druidismo ou não, seja o reconstrucionismo celta ou não, o paganismo ou não, o seu caminho, que cada um de vocês encontre o seu pertencimento e que isso traga para vocês o que vocês precisam. Porque a fé se resume a isso, a acreditar e nessa crença fortalecer. E fortalecendo, conseguir enfrentar todas as coisas que você precisa na vida. É para isso que a fé existe, é isso que move as pessoas, eu acho. De qualquer forma, que vocês tenham sempre, encontrem em algum momento da vida de vocês esse pertencimento, que para mim é muito gratificante. Eu ter encontrado o meu espaço nesse momento, nesse mundo, com essas pessoas. E isso para mim é extremamente prazeroso, gratificante, e é o que eu desejo para vocês, que vocês tenham essa mesma experiência. Bom, eu já dei algumas dicas assim, né, de como eu penso, né, e eu sou uma pessoa fervorosamente defensora do Estado laico. Quando o Estado é verdadeiramente laico, todo mundo tem liberdade de seguir sua própria consciência, né? Tipo, não existem
opressões, não existem imposições. Você tem direito de praticar o seu culto, que pode ser um terreiro de umbanda, humilde, um terreiro de candomblé, um templo budista, paganismo, Wicca, o que for, né? Acho que a mensagem central é você poder ter o direito de escolher aquilo que te faz bem, né, dentro de você. E eu sempre digo que se uma crença ou doutrina te faz odiar, te faz olhar para outro ser humano e te dá uma sensação de você ser superior a ele por qualquer razão medíocre que te colocaram na cabeça, você está num lugar que é errado. É fundamental e humanamente errado. Esse mundo e a nossa espécie é diversa o suficiente para que todos possam ter seu caminho abaixo do sol, todos possam aproveitar a mesma chuva que cai dos céus, de compartilhar esse mundo respeitando e encontrando valor nessas diferenças culturais que, como a Vanessa colocou na sabedoria do avô dela, que mostrou para ela que existem muitas culturas com muitas visões de mundo, todas elas muito dignas, todas elas nos levaram enquanto humanidade a chegar aqui, né? Tipo, pelas partes ruins e boas que existem, e as partes boas são visíveis, né, nas culturas. E a espiritualidade faz parte da cultura de um povo, né? Então, quando a gente se abre para essa verdade, né, tudo fica mais fácil. Você começa a enxergar o sagrado do outro como uma manifestação diferente do seu sagrado e algo até complementar, né? Então, minha sugestão é, se você está num lugar que te faz não ter esse tipo de percepção da vida, da nossa espécie, se afaste, porque você vai estar empobrecendo a sua experiência nesse mundo. Então, me despeço aqui e espero ver vocês numa próxima temporada. Um forte abraço. Eu desejo para vocês que vocês encontrem no percorrer da sua jornada à vida uma espiritualidade que te acompanhe, que faça sentido no seu coração, que te faça brilhar, iluminar e querer levar essa espiritualidade a outras pessoas. Resta muito pouco a dizer, que muito foi dito nessa despedida, mas o resumo do que a gente pode dizer é: sinta no seu coração aquilo que você acha que é verdadeiro, esteja aonde você se sente bem, você se sente acolhido e você se sente fazendo parte da comunidade. O principal de tudo é sentir que a sua caminhada apenas começou e que ela vai durar ainda muito tempo. Aos nossos ouvintes do Nemeton Podcast, esse é o episódio de encerramento da nossa primeira temporada. Esperamos reencontrá-los em breve. E aqui vai um abraço da nossa equipe. Obrigada pela sua presença. Que a sabedoria ancestral esteja sempre com você. Nos encontraremos novamente em nossa próxima viagem pelas florestas do Nemeton Podcast, uma produção da Ordem Druídica Ramo de Carvalho.